Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Biblicamente Podcast, o nosso canal de pensamento bíblico simplificado. É uma honra, é um prazer poder estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando, produzindo conteúdo bíblico de forma simples, de forma acessível, tanto para ti que é estudante de teologia, ou quem sabe para ti que é uma dona de casa, mas que ama a palavra de Deus. Hoje, nesse novo jeito aqui, sem mesa, mas ainda com a Bíblia aberta, ainda com o coração disposto a compartilhar com vocês de maneira simplificada aquilo que a palavra de Deus tem de mais preciosa para nós. Meu nome é Ezequiel, mais conhecido como Zeca, e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês, ainda que não seja uma série, mas a continuação da nossa última conversa. Nos dois últimos episódios nós falamos sobre o cristão e o trabalho, essa relação, essa dualidade que o pensamento grego criou de que a vida cristã ela é santificada no que diz respeito à vida de fé, mas a vida cristã no trabalho ela é uma vida indigna ou uma vida que é fruto do pecado. E nós vimos nos dois últimos episódios que não é isso o que a Escritura diz. O que a Escritura diz é que todo o trabalho ele é digno. O que a Escritura diz é que todo o trabalhador diligente prosperará e será elevado a lugares mais altos. Nesses dois episódios eu falei sempre do cristão como o trabalhador, do cristão como o empregado. E me ocorreu no final do último episódio que falta uma parte dessa relação e que talvez a gente precise trocar uma ideia hoje, e é sobre isso que eu quero gastar esses minutos contigo para falar sobre o cristão enquanto patrão, o cristão enquanto dono de uma empresa, o cristão enquanto gerente, enquanto gestor. Qual é a postura, qual é o tipo de relação que esse cristão, que essa cristã deve ter com aqueles que são subordinados a ele, com aqueles que são subordinados a ela. Claro, como sempre, o nosso papo ele parte do pressuposto bíblico. A Bíblia continua aberta, irmão. Eu não abro mão de estar com a Bíblia aberta. A Bíblia está aqui aberta, a minha King James, minha versão predileta, e não importa a versão que tu estejas usando, o importante é que a Bíblia também esteja aberta aí desse lado da tela, seja na tua casa, seja no teu horário de intervalo do trabalho, ou quem sabe no teu deslocamento da casa para o trabalho, da casa para o estudo, não importa. O que importa é que nós estejamos juntos com a Bíblia aberta e com o coração atento àquilo que o Senhor quer compartilhar conosco. Deixa eu te fazer aquele pedido básico, né? Confere a tua inscrição aqui no canal, se tu é novo, tá chegando agora, pondera em quem sabe ao final desse vídeo fazer a tua inscrição, ativar também o sininho da notificação. Isso é importante, isso ajuda a plataforma a entender que o conteúdo que está sendo produzido é um conteúdo relevante, é um conteúdo que tem a ver com aquilo que está no teu interesse e faz com que o algoritmo leve isso para mais pessoas. Não deixa também de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, ou quem sabe no grupo da família, quem sabe no grupo da igreja e do teu WhatsApp, compartilha se possível for. Não deixa também de seguir o Biblicamente Podcast lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, todos com a mesma escrita. Vai passar aqui no cantinho da tela, @biblicamente.pdc. Lá nas redes sociais tem conteúdo exclusivo durante os dias de semana e é bom eu poder estar mais perto de vocês através da rede social. Mas não vamos perder muito tempo com isso e vamos para aquilo que de fato a gente veio fazer e aquilo que de fato a gente se reúne toda segunda-feira aqui nesse canal, que é abrir a Bíblia e ver o que está escrito, abrir a Bíblia e entender o que Deus está comunicando e principalmente de forma simples o que a Bíblia quer dizer e o que a Bíblia tem a dizer nos dias de hoje sobre a relação do cristão e o trabalho. Agora não mais o cristão trabalhador, não mais o cristão como empregado, como funcionário, mas agora esse cristão numa posição um pouco mais alta. Quem sabe um gerente, quem sabe um gestor de uma empresa, quem sabe até mesmo o dono de uma empresa. É desse ponto de vista que eu quero tratar com vocês. A gente encerrou a nossa conversa no último episódio, lendo lá Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e especialmente o texto de Colossenses, capítulo 3, que nós lemos, que diz que tudo o que nós fizermos deve ser feito para a glória do Senhor. E isso está no contexto do trabalhador, está no contexto do cristão em tudo, como eu brinquei ainda no episódio anterior. Tudo no grego significa absolutamente tudo. Tudo mesmo o que tu possa imaginar está incluso na língua grega. Então,
Quando a gente pensa nesse texto, que tudo o que nós fizermos deve ser feito para a glória do Senhor, isso se aplica tanto na vida do cristão como o trabalhador, como o operário, como o empregado, o assalariado, mas também na vida do cristão como um gerente, como um gestor, como alguém que está numa posição superior, alguém que está numa posição de relevância, de importância e quem sabe até de autoridade. Nesse ponto, irmão, vale a pena eu abrir um parênteses aqui. Antes da gente ir para a leitura do texto, vale a gente lembrar que a Bíblia ela foi escrita por pessoas que viveram no contexto não do Brasil do século 21, 2024, não. São pessoas que estão vivendo sua vida, receberam o Evangelho e foram transformados por esse Evangelho e estão vivendo a vida de fé dentro de um contexto onde os trabalhadores, em alguns casos, não são apenas trabalhadores, como você, como eu, que tem uma função, mas chega a determinado horário, bate o ponto e vai embora para casa. Não, eram também, naquele contexto, escravos. E Paulo escreve a esses homens, a esses escravos, e diz que eles também, convertendo-se ao Evangelho, deveriam também fazer tudo para a glória de Deus. Independente se era um trabalhador assalariado ou se era um escravo, tudo o que ele fizesse a partir do momento em que ele vive o Evangelho, a partir do momento em que ele recebeu a mensagem de Cristo, deve ser feito para a glória de Deus. Tendo isso em mente, nós vamos ler um texto do apóstolo Paulo que está lá na carta aos Efésios. E esse texto está tratando dessa relação. Quando a gente lê a carta de Efésios, o capítulo 1, 2, 3 e 4 tratam de assuntos grandiosos, trata de assuntos transcendentes. Paulo fala da eleição, Paulo fala de Deus nos predestinando, Paulo vai falar sobre várias coisas transcendentes, coisas que a gente não consegue tocar. Mas a partir do capítulo 5, Paulo começa a tratar do amor fraternal, começa a tratar das relações familiares, e no capítulo 6 ele continua a abordar esses assuntos, falando da relação entre pais e filhos, e também entre escravos e seus senhores. A gente pode contextualizar entre empregados e seus patrões, ou seus gerentes, ou pessoas de posição elevada, pessoas de posição superior. Eu te convido, pega a tua Bíblia aí, abre e vamos ler juntos Efésios capítulo 6, a partir do verso 5. Eu quero contextualizar e pegar a partir do 5, para que a gente leia a orientação paulina, a orientação do apóstolo Paulo aos escravos, ou aos trabalhadores, aos empregados, para depois a gente entender como que a nossa conversa de hoje se aplica aos senhores, se aplica aos patrões, se aplica aos gerentes, aos gestores, aos donos de empresa. E óbvio, irmão, o pressuposto básico aqui é que Paulo está falando para cristãos. O que nós estamos conversando aqui se aplica na tua vida se tu for um cristão. O que nós falamos do cristão e o trabalho se aplica na tua vida se tu é um cristão. Agora, deixa eu abrir um parêntese dentro já desse parêntese aqui. Eu não vou entrar no assunto de Paulo ser ou não a favor de escravos, eu não vou entrar nesse mérito de forma alguma. Eu só deixo claro para ti que esse era o contexto da época, e Paulo vive dentro desse contexto, e ele trata desses assuntos dentro desse contexto. Ele não vem com nenhum pensamento diferente, nenhum anacronismo, ele não vem com um pensamento do século XXI dizendo que escravidão é um horror. Não, pelo contrário. Em alguns momentos ele vai dizer que o escravo se aceitou ao Senhor, se foi aceito, foi renovado, regenerado, se o escravo aceitou o Evangelho. Sendo escravo, então, que ele seja o melhor escravo possível. Paulo vai falar essas coisas. Mas vamos ler para não ficar só naquilo que eu acho. Efésios capítulo 6, de novo, estou com a minha Bíblia aberta, espero que tu possas estar também com a tua. Estou usando a minha Bíblia King James atualizada. Efésios capítulo 6, a partir do verso 5, diz o seguinte: Quanto a vós, outros, escravos, obedecei a vossos senhores terrenos com todo o respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens, certos de que cada um, seja escravo, seja livre,
receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. Então, esse é o conselho de Paulo aos escravos. Isso tem muito a ver com tudo o que nós já construímos nos 2 últimos episódios, falando sobre a relação do cristão com o seu trabalho, seja um homem livre, seja ele o escravo. Na visão de Paulo, era dessa forma que ele tinha que tratar. Então ele está ensinando tanto a homens livres de que eles devem tratar com respeito os seus senhores, os seus patrões, aqueles que têm autoridade ou aqueles que os contrataram para algo, devem tratar com respeito a eles. E é muito interessante, irmão, isso vale muito a pena ficar grifado na tua mente, e se tu tem um hábito, grifa também aí na tua Bíblia, se tu tem esse hábito de marcar. É muito interessante a expressão que Paulo usa no final do verso 5. Como a Cristo. Como a Cristo. Então eu devo tratar com respeito, eu devo tratar com temor, eu devo tratar com sinceridade de coração o meu senhor terreno ou o meu patrão, assim também como eu trato com sinceridade, com temor a Cristo. Isso é interessante, irmão. Isso aqui nos faz pensar, isso aqui nos abre uma possibilidade de pensamento, de entender que não importa se o patrão é bom ou não, mas o que importa é se eu creio no Evangelho. Se eu creio no que está escrito, eu vou tratar esse patrão, eu vou tratar esse dono da empresa como eu trato a Cristo, com reverência, com respeito. Isso é interessante da gente pensar. Isso é viver para a glória de Deus. Isso é fazer tudo para a glória de Deus, como Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, diz lá em Colossenses. É isso que se espera do cristão. É isso que se espera de mim. É isso que se espera de você. É isso que se espera de nós. Isso tem que ficar claro para nós. Paulo, ele ainda vai além, né? No verso 6. Não servindo à vista. Não fazendo as coisas só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo, verso 7, de boa vontade, como se vocês servissem ao Senhor e não aos homens. Eu sei, irmão, eu sei, como eu disse nas partes anteriores, eu já fui empregado, eu já trabalhei sob julgo, eu já trabalhei de forma, vamos usar o termo atual, eu já fui empregado em uma empresa tóxica, eu já fui empregado de um patrão, vários patrões tóxicos, eu sei como é. Mas quando a gente olha para a Escritura e quando a gente entende o valor do trabalho dentro do pensamento bíblico e quando a gente decide viver o pensamento bíblico para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, esse é o caminho, irmão. Esse é o caminho. Como ao Senhor. Fazer aos homens como se estivéssemos fazendo para Deus. Ah, mas é um patrão ruim, não importa. Faça como se você estivesse fazendo para o seu Senhor. Ah, mas o meu patrão é isso, é aquilo. Não importa. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Por quê? O verso 8, ele vai deixar claro o motivo, né? Verso 8. Certos de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. Eu sei, irmão, talvez o teu patrão, ele não vai te tratar da maneira que tu merece, mesmo que tu faça as coisas para ele da forma que tu faz para o Senhor, mesmo que tu o trate com o respeito que tu tem pelo teu Senhor. Eu sei disso. Mas a recompensa que nós esperamos não vem do patrão. A recompensa ela virá do Senhor. É o Senhor quem dará essa recompensa. É isso que eu creio e é isso que a Escritura está dizendo. Isso é só para a gente entender o pensamento paulino, só para a gente entender o raciocínio de Paulo. Lembra? A partir do capítulo 5 de Efésios, ele está falando sobre os relacionamentos familiares. Ele já falou de marido e mulher, ele já falou de pais e filhos, e agora ele está tratando da relação de escravos e senhores, ou empregados e seus chefes e seus patrões. Agora, a partir do verso 9, Paulo vai tratar sobre um senhor, sobre um patrão cristão. E esse é o nosso papo de hoje. Então vamos dar ênfase nisso. Efésios capítulo 6, a partir do verso 9, diz o seguinte: E vós, senhores, de igual modo, procedei para com vossos servos. Olha só,
Paulo está colocando todo mundo na mesma linha, irmão. Todo mundo na mesma linha. Antes que tu diga, ou quem sabe tu estava até pensando, não, mas isso é um pensamento absurdo. Como que eu vou tratar o meu patrão como eu trato ao Senhor, como eu trato a Cristo, que é a expressão que a King James usa? É porque, primeiro, a recompensa vem do Senhor. Segundo, porque o que se espera do teu patrão é que ele também faça isso contigo enquanto empregado. Óbvio, irmão, volta no pressuposto que eu falei anteriormente. Se o teu patrão for cristão e se ele souber disso. Zeca, ele até é cristão, mas acho que ele não sabe disso. Cara, compartilha esse vídeo com ele. Clica aqui embaixo, tem um botãozinho compartilhar. Manda pra ele lá. Manda pra ele lá e vamos ver o que acontece com esse cara. Vai que Deus faz algo diferente na vida desse cara. O verso 9 continua dizendo: abandonem ou abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento de que o mesmo Senhor deles, dos escravos, dos empregados, é também o vosso Senhor, que está no céu e que não faz diferenças entre as pessoas. Então, hoje o meu papo é contigo, meu irmão, que talvez sejas um gestor, talvez sejas o dono de uma empresa, que talvez sejas alguém que está em um cargo, em uma posição de liderança, alguém que tem pessoas debaixo de si e que tem que gerir, que tem que gerenciar essas pessoas. Trate-as da mesma forma com que você trata a Cristo. Com sinceridade de coração, com humildade, com respeito e com temor. Trate os seus funcionários, trate a sua equipe, trate aqueles que Deus entregou para ti cuidar e para ti, quem sabe, deixa eu usar a expressão, pastoreá-los. Sabe por quê, irmão? Porque da mesma forma que a empresa ela olha para o exemplo do funcionário cristão, o funcionário, o empregado, ele também vai olhar o exemplo e a conduta do patrão que é cristão. Eu trabalhei numa empresa onde o dono é cristão e esse cara não tinha um bom exemplo, irmão. Infelizmente, ele não foi o único, mas ele não tinha um bom testemunho, ele não tinha um bom exemplo diante de nós, como funcionários. Porque o que ele dizia era uma coisa, mas na prática do dia a dia era outra, completamente diferente. Então, esse é o raciocínio que a gente precisa ter em mente, esse é o pensamento bíblico sobre esse assunto. Se tu é um patrão, se tu é um gestor, se tu é um encarregado de um grupo, seja o que for, se tu está em uma posição onde pessoas estão colocadas debaixo da tua autoridade, debaixo da tua liderança, trate-as com sinceridade, trate-as com respeito, trate-as com carinho, abandone as ameaças. É o que o texto está dizendo, não é o que eu estou dizendo. É o que está escrito, Efésios capítulo 6, verso 9. Abandone as ameaças, porque vocês têm o conhecimento de que o Senhor deles é também o vosso Senhor. Ele está no céu e ele não faz diferença entre as pessoas. Isso tem que ficar claro para nós, irmão. Então, Paulo diz que os escravos devem tratar com temor e respeito os seus senhores, certos de que a recompensa virá do Senhor. Agora, quando Paulo está tratando com os senhores, ele vai dizer uma coisa: para Deus não há diferença entre senhores ou escravos. Todos estão na mesma linha, está todo mundo no mesmo balaio, está todo mundo no mesmo chão, está todo mundo comendo o mesmo arroz e feijão para Deus. E é isso que muitas vezes a gente esquece. A gente acha que por estar em uma posição mais elevada a gente vai ter um trato diferente de Deus. Não. Para Deus não tem diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O escravo vai ser julgado junto com o senhor, junto com o patrão, junto com o dono da empresa. E isso tem que servir de alerta para ti, irmão, que talvez esteja nessa condição. Se tu é cristão, esse conselho, essa conversa é contigo. Esse conselho do apóstolo Paulo é para ti, irmão. Primeiro, tudo o que nós fizermos tem que ser feito para a glória de Deus. Então, se eu sou um empregado, seja o mais baixo escalão, seja o mais alto escalão, ou se eu sou o dono de uma empresa, tudo o que eu faço eu preciso fazer para a glória de Deus. Se eu sou o gestor de uma empresa, eu preciso fazer isso para a glória de Deus. Não importa, não importa o teu nível, ou a tua posição, ou o escalão que tu chegou, não importa. O que importa é, primeiro, a recompensa
ela é dada pelo Senhor. Se tu fizer o bem, boas recompensas. Se tu fizer o mal, pode ter certeza, irmão, Deus vai julgar, Deus vai tratar contigo por aquilo de mal que tu fez na tua empresa, seja como empregado médio, seja como patrão, seja como uma liderança da tua empresa. As recompensas, elas vêm de Deus. Segundo, Deus não faz acepção de pessoas. Então, desde o cara mais simples da empresa até o cargo mais alto, ao CEO da empresa, todos eles, diante do Senhor, vão estar no mesmo chão, vão estar na mesma linha. Agora, olha que interessante, existe uma carta, um texto, talvez uma das cartas bem breves de Paulo, é um capítulo único, são só 25 versos, mas tem uma história bem interessante. É a carta de Paulo a Filemon, e eu te convido a abrir também para nós fazermos a leitura juntos hoje aqui. Essa carta de Filemon, ela é diferente, irmão. Ela é diferente de todas as demais cartas, porque todas as outras cartas ou elas são dirigidas a igrejas ou elas são dirigidas a lideranças. Esse caso aqui não. Esse caso de Filemon é uma carta escrita de Paulo, o velho Paulo, prisioneiro, aquele cara que está preso por pregar o evangelho, e ele está escrevendo uma carta endereçada a um único indivíduo, a um único homem, para tentar resolver uma situação trabalhista. Paulo está na prisão, e eu estou fazendo uma síntese da carta, daqui a pouco a gente já vai ler ela. Paulo está na prisão e lá ele conhece um homem chamado Onésimo. O Onésimo, ele é um escravo que fugiu. A gente não sabe ao certo porque o texto dá a entender que ele prejudicou de alguma forma o seu senhor. E quando Paulo descobre quem é o senhor de Onésimo, aí ele se sente na obrigação de tentar resolver isso. Paulo prega o evangelho a Onésimo, Onésimo aceita a mensagem do evangelho, se torna um cristão, se torna um irmão de Paulo, se torna alguém que está caminhando junto com Paulo, ele está lá preso junto com Paulo. Só que é interessante que Paulo conhecia o senhor de Onésimo, que é esse homem chamado Filemon. E Paulo decide, quando Onésimo é solto, a gente não sabe nem por que ele está lá preso, mas quando Onésimo ele sai, ele leva a carta que Paulo escreve para o seu senhor Filemon. A carta é muito interessante, ela é cheia de nuances, ainda que seja uma carta bem curta, mas eu quero ler contigo alguns versos. Então, Filemon, capítulo único, né? Capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 12. Diz o seguinte: eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Isso é o que Paulo está dizendo a Filemon. Olha o peso dessa carta. Paulo está dizendo a Filemon o seguinte: eu estou enviando Onésimo de volta para ti, como se eu estivesse enviando o meu próprio coração. Bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar ele me servisse nas algemas que carrego por causa do evangelho. Todavia, não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto de tua espontaneidade e não por constrangimento. É possível que ele, Onésimo, tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesses reavê-lo agora para sempre. Não mais, olha que interessante isso, irmão, não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, agora como um irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal, quanto como cristão. Assim sendo, se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como se recebesses a mim mesmo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo ou te deve qualquer coisa, lança na minha conta todo o custo, pois eu pagarei a minha dívida. Olha que interessante isso, irmão. Paulo está dizendo para esse dono de escravos chamado Filemon que um desses escravos, o escravo fujão, o cara que talvez tenha dado prejuízo, esse cara aceitou Jesus, ele aceitou o evangelho. Paulo está dizendo: eu estou enviando ele de volta para ti, como se o meu coração fosse nas mãos dele. E eu espero que a partir de agora tu trate ele não mais como um escravo, mas muito melhor do que isso. Eu espero que tu trate ele como um irmão. Como um irmão. Agora, contextualiza, traz isso para o nosso dia a dia e traz isso para a tua realidade
como gestor. Traz isso para a tua realidade como um empresário, para a tua realidade como um dono de empresa. Pensa nessas coisas. Traz para a tua realidade. Imagina o apóstolo Paulo dizendo que tu, cristão, deve receber alguém que te deu prejuízo e tratá-lo com carinho, tratá-lo com respeito, tratá-lo de igual para igual, não como um senhor e escravo, mas agora como irmãos. Estamos na mesma linha, estamos lado a lado. Isso é fazer as coisas para a glória de Deus, irmão. É isso que se deve fazer. Esse é o pensamento bíblico. E a gente poderia andar em outros lugares, mas a história de Onésimo e Filemon ilustra muito bem aquilo que eu quero compartilhar contigo hoje. Não importa o teu nível de importância ou o nível de graduação ou quem sabe o lugar que tu está na empresa, não importa. Se tu é cristão, tudo o que tu faz tem que ser para a glória de Deus. Se tu é cristão, tudo o que tu faz tem que glorificar a Deus. O teu testemunho dentro da empresa é importante. O teu testemunho perante as pessoas que trabalham contigo é importante. Se tu é um empregado, um funcionário, viva para a glória de Deus. Que o teu trabalho glorifique ao Senhor e que tu trate os teus superiores, o teu patrão. Deixa eu usar essa expressão, deixa eu simplificar o caminho. Trata o teu patrão com respeito, com temor, com sinceridade. Do mesmo jeito que tu trata o Senhor nas tuas orações. Se tu é um patrão, então o teu testemunho ele pesa por 2. O teu testemunho ele é válido, ele é precioso e ele é poderoso para despertar no coração da tua equipe, dos teus liderados, o desejo de conhecerem também esse caminho que hoje tu vive. Então, trata a tua equipe, trata os teus empregados com zelo, com carinho, com temor, com respeito. E se tu é cristão e na tua equipe tem algum cristão, cara, trata essa pessoa como um irmão. Ah, Zeca, mas eu tenho que impor limites. Claro, tu vai impor os limites. Imponha limites, não tem problema. Imponha limites, mas não esqueça, Deus não faz acepção de pessoas. E Deus recompensará a cada um de acordo com aquilo que fizer. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, Deus vai recompensar a cada um de nós. Então sim, se tu é um patrão, se tu é um cristão na posição de liderança, o que Deus espera de ti é que tu trate os teus funcionários com respeito. Sem ameaça. Abandona as ameaças. Lembra o texto que a gente leu em Efésios 6. Abandona as ameaças. Abandona a gritaria, abandona a pressão psicológica, abandona essas coisas. E a partir de hoje, ou quem sabe a partir de amanhã, eu não sei que hora tu está assistindo esse episódio, mas quem sabe a partir do teu próximo dia de trabalho, as pessoas possam ver a diferença entre alguém que serve a Cristo e entende o Evangelho e entre alguém que não serve a Cristo e não conhece a preciosidade do Evangelho. Obrigado por vocês me receberem mais uma vez, mais uma semana. Obrigado por vocês compartilharem esse vídeo, eu agradeço. Já te peço, confere mais uma vez aí a tua inscrição, se o sininho da notificação está ativo. Toda segunda-feira tem episódio novo. Segue a gente lá nas redes sociais, está passando aqui em cima. Eu espero vocês semana que vem. Era isso, aquele abraço. Valeu!